Uma boa noite na paz bendita do Senhor Salvador Jesus Cristo. A todos, os que estão aqui na minha frente, os que estão atrás de mim e os que estão pela internet. Eu sinto-me honrado de estar pregando aqui, a igreja mãe, onde eu dei os primeiros passos, na Avenida Prestes Maia, uma igrejinha pequena, simples, mas que Deus abençoou-nos muito ali. Creio que todos têm recordação, Irmãos, vamos ficar em pé já. O tema da mensagem é o eleito, ou melhor, a postura do eleito quando é corrigido e quando é provado. Então, a postura do eleito quando é corrigido e provado. Duas coisas distintas. A escritura anunciada foi a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Deus Pai bendito, estou aqui como instrumento em tuas mãos e quero ser usado e não te usar. Quero ser usado porque o Senhor é que tem as palavras, a mensagem da noite para este povo. Aleluia. A bênção será derramada, sem dúvida, se o Senhor falar. Então fale conosco, estamos atentos, a nossa alma está com fome de te ouvir e creio que seremos saciados, tanto a alma, o espírito e o nosso corpo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Se a jornada é difícil, quando você pensa nisso, pensa até em desistir. Quando o inimigo ataca, quando a tua fé é fraca, quase faz você cair. Quando tudo é contra, entre males e afrontas, Cristo envia os anjos seus, te protegem sua vida, pela estrada tão comprida, você vai na paz de Deus. Não desista, não, não desista, não desista, mas insista. Vitória você conquista com Jesus no coração. Não desista, não, não desista, não,
Não desista, mas insista. Vitória você conquista com Jesus no coração. Se o mal secreto ruge, traz problemas de saúde, você não se sente bem. Não desista, mas insista, porque um especialista em medicina você tem. Ele vê o que você quer e através da tua fé repreende os males seus. Tua mão ele segura, te protege e te cura, e você vai na paz de Deus. Não desista, não. Não desista, não. Não desista, mas insista. Vitória você conquista com Jesus no coração. Não desista, não. Não desista, não. Não desista, mas insista. Vitória você conquista com Jesus no coração. Não desista, mas insista. Vitória você conquista com Jesus no coração. Glória a Deus. Irmãos, Deus é misericordioso. No Salmo 103, versículo 11, está escrito que assim como o céu está elevado acima da terra, é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Mas o amor de Deus é corretivo. E Deus não corrige quem não é filho. Ele não corrige. Ele corrige os filhos. E na verdade é até uma maneira de Deus saber, ou a maneira de se manifestar, quem é filho e quem não é filho. Em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, está escrito assim: e já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, não sois filhos, mas bastardos. Para quem é revelado, a correção, ele sabe, ele até se alegra. Ele diz: Deus me tem como seu filho, porque eu estou sendo corrigido.
E ele não estranha aquilo. Ele não estranha. Ele não sai da casa do Senhor por causa da correção. Ele suporta. Eu quero dar um exemplo de Davi. Vocês sabem que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um eleito. E ele estava ocioso. Por que eu digo ocioso? Porque o rei, naquele tempo, quando o país estava em guerra, ele estava na guerra. E Davi era bom na espada. Guerreiro. Tem gente que fica aí comprando roupinha de super-homem, os filhos, Incrível Hulk, tudo fantasia de Hollywood. A Bíblia tem valente que sozinho ele matou 400. Sozinho. Sem falar em Davi que matou o gigante. Com certeza que o mataria. O irmão Brana não reprovou um pregador que disse que Davi levou 5 pedras, porque Golias tinha mais 4 irmãos. Ele era o maior. E Davi tinha 1 pedra para cada um deles. Certeza da vitória. Glória a Deus. Isso aqui é herói. Isso aqui é herói. A Bíblia não fala, mas Davi estava passeando e viu Betseba tomando banho. Ela estava fora, claro, da sua casa. E ele se afeiçoou dela e deitou-se com ela. E ela se engravidou. Davi pensou assim: bom, a gravidez é recente, o marido dela está na guerra, eu vou mandar chamá-lo da guerra. Para onde ele vai? Ele vai para a casa dele, não é isso? Vai deitar-se com ela, vai se relacionar com ela. A gravidez é recente, vai pensar que o filho é dele. E eu, me safo. Davi estava esquecendo de um detalhe. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os bons e os maus. Aos Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os olhos de Deus nem piscar, pisca. E Deus estava observando aquilo. Chamou Urias da guerra e Davi começou a ver o seu plano frustrado. Urias era um homem de bem. Ele disse assim: eu ir para casa quando meus companheiros estão lá lutando e a arca do Senhor está lá no templo? Não sou melhor que eles. Ele acampou na frente do palácio. E não foi. Davi chamou ele para comer, embriagou ele. Não deu certo. Deus estava pondo o dedo ali.
Davi só teve uma alternativa. Escreveu uma carta e deu a carta para ele levar para Joabe. E o inocente podia ter aberto a carta, né? Depois passasse uma colinha, disfarçasse. Mas ele era um homem íntegro, temente. Ele entregou a carta para Joabe. Joabe abriu a carta, leu, olhou para ele, talvez até sentiu uma dorzinha no coração, mas o que prevaleceria era a palavra do rei. E na carta dizia: coloque este homem na frente da pior batalha. E ele foi colocado, e ele morreu. Aí Davi achou-se por bem, né? Bom, agora ela é viúva, tudo aconteceu rapidamente, vou tomá-la como esposa, e ninguém vai desconfiar que o filho no ventre dela foi gerado através de um adultério. Aí, tranquilo, o profeta Natan chega em sua casa. Gente, a vinda de um profeta não era coisa boa. Quando Samuel foi na casa de Jessé, logo já perguntaram assim: você veio com paz ou você veio fazer aqui? Agora, você acha que Deus não enviaria um profeta para esse mundão velho, sujo, cheirando pior que um sanitário de praça pública, nas narinas de Deus? Deus nos enviou um profeta. Deus nos enviou um profeta. Graças a Deus. O profeta não foi direto ao assunto. Chamou o rei para um passeio no palácio, no jardim, e foi contando a história. Uma história fictícia, mas que tinha uma certa verdade. Veio um homem viajante na casa de um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e esse homem rico pegou uma ovelha de um homem que só tinha uma, criada em sua casa, como filho, como filha, comia do seu bocado, dormia na sua cama, era como um membro de família. E ao invés de ele apanhar uma de suas muitas ovelhas, ele pegou a única ovelha daquele homem pobre. A Bíblia diz que a ira de Davi se acendeu e disse: esse homem é digno de morte. O profeta olhou para ele e disse: sabe quem é esse homem? Esse homem é você. As muitas ovelhas são só as muitas mulheres. A única ovelha do pobre é a única esposa que ele tinha. Mas Davi ouviu uma coisa. A primeira palavra tremeu sua perna: este homem é você. Mas ele ouviu uma palavra de graça. O profeta disse: este homem é você, só que você não vai morrer. Gente, isso tropeça
o mundo religioso de uma parte. Davi era um eleito, e nesse instante ele estava caído. Tem gente que pensa que caído é só aquele que vai lá para o mundo. Muitas vezes a pessoa está caída, assentada nos bancos da igreja. É claro que é melhor estar aqui, né? Aqui você ouve a voz da reconciliação. Glória a Deus. Aleluia. O profeta disse: uma espada não vai apartar da tua casa. Tá? Porque Davi havia plantado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se você planta, o profeta chega a dizer, se você planta um grão de milho, quantos grãos você não colhe? Mas colher milho não é bom? Claro que é bom. Então, se você planta bênçãos, você colhe ela triplicada, quadruplicada. Mas se você planta rebeldia, você vai colher isso quadruplicado. Você colhe uma baciada disso. E vocês sabem que a família real sempre é marcada por fotógrafo. Veja a família lá da Inglaterra. A família tem que andar no prumo. Exemplo. Na família real de Davi, houve um estupro, um incesto. Um irmão estuprou uma irmã. O estuprador foi morto por outro irmão. E esse irmão que matou o estuprador, tomou o trono do seu pai. Absalão. Quando Absalão morreu, ele se enroscou debaixo de uma árvore que tinha cipó. Joabe aproveitou aquela ocasião e o matou. E trouxe a notícia para Davi. Davi chorou. Chorou porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era o assim diz o Senhor, que saía da boca do profeta Natã. Joabe chegou a dizer para ele assim: mas você está chorando? Eu matei seu inimigo. Mas era filho. Está entendendo? Era filho. Agora, Davi reconheceu aquilo tudo, gente. Ele reconheceu. Ele perdeu a alegria da salvação por aquilo. No segundo livro de Samuel 16, você pode ler. Davi era um fugitivo. Ele estava fugindo. E Simei, quando o viu, começou a amaldiçoá-lo. E Davi quieto, aqueles brilhantes homens, seus valentes, um deles disse: tu és um cão morto, eu vou te arrancar a cabeça. Davi disse assim: não, Deus está permitindo ele falar essas coisas. Em outras palavras,
ele tem direito. Eu errei, eu estou errado. Deixa, é de Deus essas coisas acontecendo. Mas eu não vou ficar nessa situação. Se Deus tirou a vara para me bater, é porque eu sou filho. E na verdade eu estou aqui para apanhar mesmo. O eleito diz: fala, Senhor. Se eu estiver errado, eu quero ser corrigido. Se eu plantei, eu quero colher. Mas enquanto eu colho essa colheita amarga, eu já estou plantando bênçãos. Aleluia. Eu não vou ficar desse jeito. Eu volto para o meu trono. Aleluia. Deus vai me dar uma virada. Aleluia. Agora preste atenção nessa escritura. Miqueias 7, do 8 ao 10. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Se eu cair, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, ele será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgues a minha causa e execute a minha justiça. E ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. Aleluia. E aquela minha inimiga verá isso. Glória a Deus. Aleluia. E aquela que diz: onde está o teu Deus? Eu a verei sendo pisada como a lama na rua. Glória a Jesus. Sofrerei a ira do meu Deus. É o que Davi estava dizendo. Deus permitiu. Mas aquela que diz: onde está o teu Deus? Eu a verei derrotada. Eu a verei apavorada. Eu a verei vencida. Eu a verei derrotada. E se eu a verei derrotada, ela me verá vitorioso. Ela me verá vitoriosa. Glória a Deus. Salmo 37, versículo 23 e 24. Os passos de um homem bom são ordenados por Deus, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque a mão do Senhor o sustém. Amém? Amém? Davi estava naquela condição. Ia para o templo, não sentia mais a alegria da salvação. Mas dizia: daqui eu não saio. Eu não saio desse caminho. Eu caio, a mão de Deus me levanta. E eu sei que eu sou um eleito. Eu chegarei lá. Eu chego lá. Aleluia. Mas ele não queria continuar sem alegria. Então ele orou a Deus. Salmo 51, 11 e 12. Senhor, não me lances fora da tua presença. Porque ele não foi lançado, mas ele temia que fosse lançado.
mas a misericórdia de Deus mesmo assim estava lhe segurando. Eleito não é lançado fora, aleluia. Eleito fica na mão de Deus. Estamos na mão de Deus, aleluia. Mas ele disse: torne a dar-me a alegria da tua salvação. Ele queria sentir, igreja, o que ele sentiu quando ele viu a arca. Quando ele viu a arca, ele saltou na presença da arca. E ele ia nos cultos e não sentia mais. E aquilo incomoda o eleito, gente. Incomoda. Deus é para ser saboreado. Deus é para ser sentido. É a coisa mais gostosa, é a presença de Deus, é a unção de Deus envolvendo o povo de Deus. Mas quando ele orou, os céus se abriram. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Foi como Sansão naquela hora, cego, o inimigo rindo dele, e ele amarrado, cegado, vencido. Aquela máquina de matar filisteu, de matar leão, aquela máquina estava falida, abandonada. Mas de onde que veio a força para matar leão? De onde que veio a força para matar filisteu? De onde veio a força para você chegar até aqui? Eu não preciso dizer, você sabe. A minha força vem de Deus. A minha força vem de Deus. Glória a Deus. A alegria da salvação está disponibilizada. A força de Deus está disponibilizada. Somente uma vez mais, Senhor. Aleluia. Somente uma vez mais, Senhor. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Você quer pedir ela agora? Peça. Peça a unção de Deus. Deus é real, gente. Deus é real, igreja. Aleluia. Ele está aqui nesta noite com poder. Aleluia. Glória a Deus. Davi voltou para o seu trono. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Agora, a posição dele, de um homem sendo provado, de um eleito. Vocês sabem, igreja, que muitos querem ouro, riqueza. Nosso Deus é Deus rico. Você sabe que filho de Deus não passa fome. Filho de Deus tem o seu suprimento. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito, igreja, na primeira carta de Pedro 1,7. Porque a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo. Ou melhor, vou retificar. Porque a prova da nossa fé, mais preciosa que o ouro, que perece
e é provada pelo fogo, se achem louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Está dizendo que o cristão, quando está em prova, Deus tem que vê-lo em louvor e glória. Está entendendo? Porque Deus tem propósitos. Deus tem propósito. Quantos aqui querem ser perfeitos e completos? Levanta a mão. Eu levanto as duas. Glória a Deus. Aleluia. E ouça o que Tiago diz sobre as provas. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tem, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então Deus nos dá essas provas. Aqui na mensagem, eu sei, essa poderosa mensagem do nosso profeta, ele fala aqui, ó, no parágrafo 28, pois é Deus nos dando testes, e depois de nos tornarmos sua propriedade, nossa confissão, nosso batismo, ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória, é para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real do que Ele era antes que a prova chegasse. Por que que Ele vai se tornar mais real? Porque Ele vai dar a prova, mas você vai ver a mão de Deus operando na prova, gente. Amém? Porque Deus tem uma lei, a lei da relatividade. Deus conhece a estrutura de cada um de nós aqui presente, pastor, obreiros, livro do Salmo, capítulo 103, versículos 13 e 14. Assim como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra que nós somos pó. Pó é frágil. Somos vasos de barro, frágeis. Então Deus sabe até que ponto você suporta. E Ele vai aumentando gradativamente. Eu me lembro, eu ficava pensando, quando a Bárbara era pequenininha, e às vezes ela esperava, a última que ia embora, ela era ela. E ela me dava a Bárbara no colo e eu não suportava. Mas como é que ela consegue? Diz que mulher é mais fraca que o homem, né? Como é que ela ficou aí o tempo todo aí fora com a Bárbara no colo? É porque ela é a que mais pegou a Bárbara. E pegou desde nenenzinha. Está entendendo? E à medida que a minha filha ia crescendo, a irmã Nadir estava sendo treinada, capacitada. Você vai lá numa academia, você vai pegar 100 quilos de uma vez? Você começa lá com 3, 4 quilos e vai aumentando, dias vão passando, seus músculos vão ficando fortes. Estão captando?
Vocês já repararam que a árvore da cidade é que cai no vendaval? A árvore de pasto não cai em vendaval? Quem já notou isso? Levanta a mão. Sabe por quê? A árvore do pasto, desde pequena, ela recebe vento. A árvore da cidade, as paredes das casas, não deixa o vento bater nela. E o vento não batendo nela, não cria raiz. Mas quando o vento bate na árvore, ela vai criando raiz profunda. Aleluia! E ela vai se fortalecendo. Aleluia! Deus vai preparando cada árvore, cada filho, para resistir aos ataques de Satanás. Aleluia. Essas são as provas. Parágrafo 85. Cada cristão tem que ser colocado nessas provas. Cada crente cristão tem que ser colocado num monte de cinzas, para que então ele possa vir com uma experiência. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia! Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vejam bem, quando Deus disse para Satanás sobre Jó: eu tenho um servo lá na terra que é íntegro, sincero, temente a Deus e que desviava-se do mal. Ele não era perfeito, está entendendo? No entanto, era o melhor que Deus tinha na terra. Nós não somos perfeitos, mas somos os melhores que Deus tem na terra. Em toda a nossa fraqueza, nós dizemos, desde Gênesis a Apocalipse: eu creio nisso. Eu creio em toda a palavra. Aleluia. E o diabo argumentou, sabe? Ele argumentou que Jó era sincero a Deus, temente, porque ele era um homem rico. Agora preste atenção. A prova que Jó passou não foi só para tapar a boca de Satanás. Que tapou, tapou. Porque Satanás pensava acerca de Jó uma coisa, e ele se deu mal naquilo. O diabo tem que se dar mal acerca do que ele pensa da gente. Você está pensando que somos fracotes? Não, senhor. Nós somos eleitos. Aleluia. E você vai ver a qualidade de um eleito daqui a pouco. Porque Deus disse: então, já que é assim, então você deixa ele sem nada, deixa ele nu, sem nada. E o diabo fez aquela coisa má contra ele. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a reputação, perdeu os amigos. Os que ficaram só foi para apontar o dedo para ele, dizer que ele era um pecador secreto. Casamento ficou arruinado. E quando ele perdeu tudo, está entendendo? O diabo aguçou os ouvidos, está entendendo? E pensou: agora eu vou ouvir ele blasfemar de Deus. Sabe o que Satanás ouviu? Ouviu foi um trovão de Deus, porque Jó era profeta. No sair
do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está sendo provado, diga nesta noite: bendito seja o nome do Senhor. Cala-te, Satanás. A mulher, alguns dizem, né, que a mulher de Jó, ela não estava nem ligada a dinheiro, sabe? Ela gostava muito da parte íntima dele, sabe? Até quando o dinheiro faltou, os filhos morreram, ela ficou quieta. Mas quando ele ficou leproso, que tinha que afastar da cama, está entendendo? Ir para o vale dos leprosos, uma doença, a pior que tinha naquele tempo. Aí ela chegou de mansinho e disse: ainda retém tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Olha o equilíbrio de um homem de Deus. A palavra louca naquele tempo era uma palavra hedionda. Ele disse: tu falas como uma doida, uma louca. Receberíamos somente os bens de Deus e não o mal? E a boca de Satanás foi fechada. Fecha a boca de Satanás. Fecha a boca dos seus parentes. Está entendendo? Fecha a boca deles. Eu não sou crente de estufa não, eu sou crente. Eu sou a planta do deserto. Pode provar. Pode me provar, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Abacuque 3,17. Pensa num sítio, produto de oliveira minta, no curral não hajam vaca, a ovelha seja arrebatada, o campo não chove, não produz nada. Olhe para a despensa, nada. Mas a alegria está no meu coração. Vai passar essa prova. Vai passar e você vai sair mais forte dela. É o assim diz o Senhor. Deus te contempla e muitas vezes Ele fica de pé. Aleluia. Lá está minha serva lá embaixo. Glória a Deus. Ela vai resistir. Ele vai passar por aquela prova com diploma de aprovado. Aleluia. Aqui Satanás, passei pela prova, estou aprovado. Glória a Deus. Estou aprovado por Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Deus queria um Jó perfeito, e não era, porque tudo que veio sobre ele, ele preveu com suas palavras negativas, com a sua ansiedade louca. Ansiedade quer dizer sentimento penoso, sofreguidão, que prevê situações perigosas, reais ou imaginárias, acompanhado de situação somática, respiratória, cardíaca, batedeira no coração, mão gelada,
Jó era um homem perturbado. Ele falou com sua própria boca. Jó 3:25. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Nunca repousei, mas veio sobre minha perturbação. Tem crente perturbado, tem crente com ansiedade louca, e essa ansiedade é falta de fé. Tudo está na mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus. Mas naquela prova, naquele dia, coçando com um caco de telha, a esposa mandando ele blasfemar de Deus, foi quando ele viu a sua virada. Aleluia! Foi quando ele viu a sua cura. Jó 19:25. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Mas eu sei que ele vive. Glória a Deus. Eu sei que ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Mas eu não vou esperar ele se levantar, não, porque ele vai se levantar num futuro, lá na ressurreição. Mas eu creio que ainda que consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Jó olhou para sua chaga, apodrecendo, e diz: morte, afasta-se de mim, eu não vou morrer. Lepra, recua, o meu Redentor vive. Aleluia. O medo de Jó acabou. A ansiedade de Jó foi embora, porque ele sabia que o Deus dele era vivo. Aquilo foi apenas uma visão, mas naquela manhã de Páscoa, o anjo disse para aquelas mulheres: aquele que vocês buscam não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele vive! Ele vive! Ele vive! Glória a Deus! Se ele, através de uma visão, igreja, ele calou a boca de Satanás, ele olhou para sua chaga e viu como se não fosse. Aleluia! Porque aquela lepra foi reduzida a pó. Deus lhe deu uma virada. Deus vai te dar uma virada. A vitória é nossa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos conversar com o Jó depois da virada. E aí, Jó? Deus me deu em dobro. Aleluia. Glória a Deus. Se ele quiser tirar tudo de novo, ele tira. Mas eu sei que ele vive. Ele é o meu Deus. A igreja se põe de pé nesse instante. Glória a Deus. Olhe para a doença nessa hora. Despreza ela. Despreza essa depressão. Aleluia, dê glória a Deus. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Está passeando aqui na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a tua cabeça nesta noite. Você é uma filha de Deus, uma eleita de Deus. Vocês são eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Não é vergonha não, gente. Você está sendo corrigido. Você quer dizer como Miqueias disse lá: minha inimiga, eu te verei sendo pisada como a lama na rua. Eu sou um filho de Deus. Eu estou na casa do meu pai. Aleluia. Eu abro a geladeira do meu pai. Eu durmo no quarto do meu pai. Glória a Deus. Eu tenho liberdade na casa do meu pai. Aleluia. Glória a Deus. O pai não está te mandando embora. O pai quer você ao lado dele. Glória a Deus. O pai quer pôr um anel no seu dedo, roupa de reis sobre você. O pai quer te dar um abraço nesta noite. Aleluia. Mesmo fraquinho, você quer vir no altar nesta noite? Venha. Aleluia. Deus vai te coroar nesta noite com glória. Glória a Jesus. Aleluia. Você quer vir? Vem. Vem receber uma chamuscada do Espírito Santo. Glória a Deus. Você que tem ansiedade, essa ansiedade louca, prevendo coisas ruins. Glória a Deus. Aleluia. Agradece a Deus. Não há espaço para pensamento ruim e bom ao mesmo tempo. Um deles tem que sair para o outro entrar. Então coloca pensamento bom. Agradece a Deus e o mal sairá. Aleluia. Vocês descem, ora de todo o vosso coração sobre eles. Glória a Deus. Pode descer. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, estamos lutando. Estamos lutando, Jesus. Estamos lutando, Senhor, combatendo o bom combate. Às vezes somos feridos, mas estou aqui no teu altar para o Senhor me ungir com a tua unção, restaurar minha força, a força como Sansão, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Desce lá. Aleluia. Glória a Deus. Desce. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está juntinho dele. Você está pertinho dele agora. Glória a Jesus. Desafia. Vence pelo poder de Deus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais uma irmã aqui pedindo oração. Glória a Deus. Aleluia. Agora levanta a tua mão. Uma mão só. Você pode levantar as duas também, não tem problema. Eu vou orar a Deus, Ele vai ouvir a minha voz. E como prova que Deus está aqui, em várias mãos você vai sentir o calor da unção de Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, essas mãos levantadas, Pai, é claro que nem precisaria disso. É a tua noiva. Glória a Deus, é o sal da terra. Mas é para ajudá-lo, Senhor. Unge as mãos com aquela unção poderosa.
Unja as duas levantadas, ou uma só, Senhor, para que quando for colocada no mal, esse mal ser repreendido, esse mal ir embora, doença, seja qual for, tudo foi conquistado lá no Calvário. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, você da internet, faça isso também. Glória a Deus. Agora põe tua mão onde dói, onde você tem um problema. Se é uma pessoa que está do seu lado, você põe também. Você vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. E diga: em nome do Senhor Jesus, como igreja do Deus vivo, eu te digo, Satanás, sai, vai embora, sai do meu corpo físico, sai da parte psíquica, essa depressão, esse medo, essa angústia, esse pavor, essa síndrome do pânico, síndrome do jaleco branco. Aleluia, sai, exercita esse poder que Deus nos deu. Sai, Satanás. Eu te ordeno juntamente com esse povo é meu povo, é o povo de Deus. Sai, doenças. Eu creio naquela autoridade que Deus me deu. É como se eu estivesse lá. Marcos 16 é para mim. Em nome do Senhor Jesus, sai, demônio de enfermidade, pela autoridade de Deus, sai desses corpos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vocês foram curados. Aleluia.